Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês debates. Esse horário é para a gente debater, conhecer adversários, fazer aquele bate-papo no chat e também nos comentários, ou seja, são vídeos com conteúdos diferenciados para aumentar o nosso conhecimento sobre os nossos adversários, sobre os atletas que nós temos e sobre os atletas que nós queremos. Então vamos lá. Antes de começar a conversar com vocês sobre o que eu tenho para passar, hoje eu quero falar sobre Martim Cáceres, quero falar do jogo contra a Universidade Católica, quero falar do Maracanã, quero falar de jogo de Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para a gente falar, mas antes disso, eu quero pedir o seu like, quero pedir a sua inscrição, humildemente quero vir pedir vocês que curtem o nosso canal para compartilhar os nossos vídeos e chamar os seus amigos para se inscreverem nos canais da família VVP. Lá, Nação VP, Resenha Rubro-Negra, a gente quer continuar com esse crescimento, fazendo e trazendo um trabalho de qualidade para você que está aí do outro lado, mas nós precisamos da sua ajuda, compartilhando e chamando os seus amigos. Então eu estou contando com vocês, tá? Para a gente não ter mais nenhum tipo de interrupções, porque eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nos assuntos que nós vamos abordar, eu já vou chamar aqui a Bet7k, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Aliás, muitas informações que eu vou trazer para vocês nesses próximos vídeos aqui no Resenha Rubro-Negra podem ajudar vocês a se divertirem lá na Bet7k. Então, vamos rodar a vinhetinha da Bet7k e eu volto com o vídeo em definitivo. Simbora! Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão Queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Boa, nação. Essa paisagem linda que vocês estão vendo aqui atrás de mim é nada mais, nada menos do que o estádio San Carlos de Apoquindo, lá em Santiago, no Chile, onde o Flamengo jogará amanhã contra a Universidade Católica. Ontem eu falei para vocês sobre o problema que o Flamengo está encontrando para poder jogar contra o Botafogo. O Maracanã vai passar pelo replantio do seu gramado, vai plantar a grama de inverno e vai precisar ir de 10 a 11 dias para ficar parado, para poder fazer esse processo com perfeição. Com isso, o jogo Flamengo e Botafogo, dia 8 de maio, no Maracanã, não vai poder ocorrer ali. E aí, há uma tentativa de inversão de mando de campo. A gente jogaria agora no campo do Botafogo e no retorno do Brasileirão, jogaríamos no Maracanã. Prejuízo zero para ambas as equipes. Mas as equipes têm que concordar com isso. Há uma situação também que ninguém levantou, que é o planejamento orçamentário do Flamengo. Gente, porque o Flamengo esperava pegar dinheiro nesse jogo. O Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, tem conseguido receitas no Maracanã na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Então não é só inverter o mando de campo e acabou. Tem que pensar também que o Flamengo contava com essa bilheteria para os seus compromissos atuais, agora, nesse momento. Então inverter o mando de campo é legal, é bonito, é muito... resolveria rapidamente, não teria o desgaste de logística, mas o Flamengo teria um rombo desse mês, nesse trimestre, com relação à bilheteria. E o Flamengo conta com isso. Por isso, o Flamengo ainda não tentou fazer a inversão de mando de campo. O Flamengo está tentando vender esse jogo para Brasília, porque aí a coisa muda de figura. O Flamengo pode conseguir até mais do que 1,5 milhão mandando esse jogo em Brasília. E aí, ao invés de ter um prejuízo financeiro, o Flamengo teria lucro em cima da situação que acabou se colocando para o time do Mengão Queridão. Então, não é tão simples assim inverter o mando de campo por conta da questão financeira, como eu acabei de explicar para vocês. E eu quero deixar uma outra situação também.
Ontem eu cheguei a mencionar, quando dei essa notícia, de que eu não estaria vivo para ver o Flamengo ter o seu próprio estádio. E eu fiquei reparando nos grupos de WhatsApp os quais eu participo, e isso despertou uma nova discussão na rapaziada sobre o Flamengo ter um estádio próprio ou não. Eu quero lembrar para vocês que essa gestão do Rodolfo Landim, quando assumiu o seu primeiro mandato, deixou bem claro que a ideia deles não era construir um novo estádio, que a ideia deles não era correr atrás desse sonho que muitos rubro-negros têm, inclusive o rubro-negro que vos fala. A ideia deles era conseguir o Maracanã pelo maior número de tempo possível, porque o Maracanã tá lá, tá pronto, o rubro-negro vai para o Maracanã até de olho fechado, tem metrô, tem ônibus, tem tudo ali para chegar no Maracanã, e eles entendem que o Maracanã é a casa da torcida rubro-negra. Eu não discordo. Só que há alguns problemas para a gente gerir o Maracanã. Como o Maracanã é um estádio do governo do Rio de Janeiro e é um patrimônio tombado, você não pode comprar o Maracanã, porque tenho certeza, se houvesse a possibilidade de comprar o Maracanã, essa diretoria já tinha pensado nisso. Mas não pode, é um patrimônio tombado, é do governo do Rio de Janeiro, não é da prefeitura, é do governo. Bom, sendo do governo, o Flamengo esperava conseguir, através de licitação, administrar o Maracanã por 30, 35 anos. Aí o Flamengo iria fazer aquelas reformas que foi tanto falado, como tirar as cadeiras atrás dos gols e criar uma geral, ia ser um negócio muito legal, ia também colocar as cores do Flamengo no Maracanã, enfim, fazer alguns ajustes para o estádio ter mais a cara do Flamengo. Acontece o seguinte, que quando saiu o edital para os clubes participarem dessa licitação, no edital se impôs uma carga de jogos que é impossível um clube só fazer. Isso foi feito de propósito para que o Flamengo não assumisse o Maracanã sozinho. Porque hoje o Fluminense não pode participar de uma licitação, os caras não têm certidão negativa. O mesmo acontece com os vice-reinos. Então, o governo do Rio de Janeiro bolou esse esquema de 70 jogos no ano a serem realizados lá, para que o Flamengo fosse obrigado a convidar o Fluminense e o Vasco para entrarem nessa parada junto com eles. Agora, esse edital não prevê que 70 jogos pode esculhambar com o gramado, pode arregaçar com o gramado. Não, eles só querem que se jogue 70 jogos lá, entre jogos da primeira divisão, segunda do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americano. Ou seja, eles fizeram um edital para o Flamengo não assumir sozinho. E a nossa diretoria também não vê problemas em assumir com outros co-irmãos, não. Porque, afinal de contas, a despesa seria dividida por 2 ou por 3. Então, a diretoria rubro-negra vê com bons olhos Vasco e Fluminense participarem dessa licitação junto com o Flamengo. Bom, o edital saiu, mas não há data para licitação acontecer. Então, por enquanto, Flamengo e Fluminense vão administrando o Maracanã juntos. Na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, os caras até tentaram bolar alguma coisa para a gente ter estádio. Vocês se lembram lá do terreno em Mangaratiba, se lembram também de um outro terreno ali na Avenida Brasil, só que nada vai para frente. Por que nada vai para frente? Porque o Maracanã é um estádio imponente, é um foco de turismo no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, é um elefante branco para o governo do Rio de Janeiro se não tiver o Flamengo. Se o Flamengo resolver construir o seu próprio estádio, o Maracanã ficaria um elefante branco. A administração do Maracanã ficaria por conta da Prefeitura do Rio de Janeiro. De manutenção no Maracanã, mensal, se gasta 5 milhões de reais. Isso o Flamengo paga tranquilamente com os jogos que lá realiza e junto com o Fluminense também. Só que se o Flamengo deixar de jogar ali e passar a mandar seus jogos no seu estádio, que o meu sonho, por exemplo, é um estádio do Flamengo para 80 mil pessoas, como que o governo do Rio de Janeiro vai administrar o Maracanã tendo que pagar de manutenção 5 milhões mensais? Não vai conseguir. Vai acontecer com o Maracanã o que aconteceu com o Rose Bowl, um estádio construído para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Logo após o término do campeonato, o Rose Bowl ficou sem ter o que fazer com ele. Cresceu mato no estádio, numa altura que chegava a passar
o teto do estádio. E os caras acabaram demolindo o estádio para fazer outra coisa no lugar. Só que esse era o Rose Bowl. O Maracanã é imponente, gera grana com turismo, faz parte da paisagem do Rio de Janeiro, tem um conceito mundial muito grande, e a única maneira que o governo do Rio de Janeiro conseguiria gerir o Maracanã sem o Flamengo é se a CBF assumisse o Maracanã. Só que a CBF não manda os seus amistosos, os seus jogos aqui no Brasil. Os caras venderam os jogos da seleção brasileira para um grupo árabe e os caras colocam os amistosos do Brasil na Inglaterra, no Catar. Eles vendem pelo mundo afora. Então a seleção joga muito pouco aqui para pegar o Maracanã e administrar o Maracanã. Fluminense e Vasco não dariam conta. O Fluminense mal consegue colocar 20 mil pessoas no Maracanã. E o Vasco tem São Sanitário. Vai jogar bem esporadicamente no Maracanã. Então não daria para esses caras administrarem. Então o que o governo do Rio de Janeiro faz? E aí sim a sua prefeitura também. Amarra o Flamengo de tal forma que o Flamengo não consegue construir o estádio. Qualquer terreno que o Flamengo visa para construir um estádio, os caras colocam empecilhos burocráticos. No da Avenida Brasil, se não me falha a memória, os caras inventaram de botar uma passarela passando ali por cima. Até hoje acho que não tem a passarela lá, mas na época se falou disso. Aí um outro terreno... Bom, sempre tem problemas. Lembra da famosa Arena McDonald's, que o Flamengo queria fazer ali na Gávea? Uma arena fechada para o basquete do Flamengo poder jogar lá, para os esportes olímpicos do Flamengo poderem jogar? Tinha até já o acordo com o McDonald's, seria Arena McDonald's. O Flamengo não conseguiu construir lá na Gávea, porque os moradores ali das regiões, a Associação de Moradores, impediu o Flamengo de construir aquela parada lá, apoiado ao governo e à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque senão o Flamengo não usaria mais o Maracanãzinho. Tudo de conchavo, tá ligado? Então, gente, por isso que eu disse que infelizmente eu vou falecer sem ver o Mengão queridão com seu estádio próprio. Aí nós estamos vendo o Atlético Mineiro terminando de construir seu estádio. O Ronaldo Fenômeno já fala em construir o estádio do Cruzeiro, mesmo sabendo que vai inutilizar o Mineirão. Os caras não querem saber. Os governos de Minas Gerais apoiam a construção dos estádios dos times, mas o Flamengo, infelizmente, fica amarrado nessa burocracia que existe do governo do Rio de Janeiro, e eu só vou ver o Flamengo com um estádio próprio no Rio de Janeiro o dia que os rubro-negros do Rio de Janeiro votarem num rubro-negro para governador do Rio. Ah, Fabrício, você quer misturar futebol com o governo? Eu deixo uma perguntinha para vocês que moram no Rio de Janeiro. Os governadores recém-eleitos no Rio de Janeiro resolveram as questões de vocês que aí moram? Não, né? A maioria está até presa, inclusive. Não resolveram. Então por que não dar oportunidade para um rubro-negro no governo, para um rubro-negro na Prefeitura do Rio de Janeiro? Se não está resolvendo os problemas, então tenta colocar um rubro-negro lá no governo e na Prefeitura. Talvez assim os caras se sensibilizem e nos permitam ter o nosso tão sonhado estádio. Enquanto não houver isso, a gente vai viver aos mandos e desmandos do governo, com a administração do Maracanã querendo trocar o gramado a hora que quiser, o Flamengo tem que aceitar, com o Fluminense jogando e estragando o gramado, com o Vasco jogando e estragando o gramado, e aí a gente vê o Corinthians com aquele gramado bonito, porque é só o Corinthians que joga lá, o Palmeiras com aquele gramado bonito, que é só o Palmeiras que joga lá, Atlético, Cruzeiro, Ceará, um monte de gente com um monte de estádios aí em perfeitas condições, e o Mengão queridão tendo que ir jogar em Brasília, porque não tem estádio próprio. Enfim, só queria deixar bem claro, porque nas discussões que eu vi nos grupos, o pessoal esqueceu que o Alexandre Vrobel tentou ter um estádio e não conseguiu. Na gestão da Patrícia Amorim, os caras tentaram alguma coisa também e não conseguiram. Enfim, só para deixar bem claro. Mas o estádio São Carlos de Apoquindo, onde nós vamos jogar nesta quinta-feira, é lindão. Olha que coisa mais linda essa paisagem. Eu me amarrei muito nessa paisagem, por isso que eu estou trazendo para vocês. Nação, nos próximos dias, eu vou trazer para vocês informações sobre a Universidade do Chile, sobre como joga,
quem são os jogadores mais importantes. Na verdade, eu tô com o meu caderno aqui, ó, vou mostrar de cabeça para baixo para vocês não verem o que vem por aí. Lotado com 10 páginas de informações da Universidade do Chile, que eu vou passar para vocês em 3 vídeos ao meio-dia, começando por hoje, para vocês conhecerem quem é a Universidade Católica, quem é esse time que nós vamos enfrentar. Eu assisti aos melhores momentos de todos os jogos da Universidade Católica em 2022 para poder pegar os pontos positivos e os pontos negativos dos caras e ir trazendo isso em vídeos para vocês, tá? Hoje eu vou começar falando para vocês sobre o estádio dos caras, tá? Os caras têm um estádio que é esse lindão que estava ali atrás agora, que é o São Carlos de Apoquindo, que tem uma capacidade para 16 mil lugares. Estádio próprio dos caras, tá? É lá que eles mandam a maioria dos seus jogos. E os resultados do time da Universidade Católica nesse mês de abril, para a gente já começar a entender em que fase que os caras estão. É importante destacar que o técnico Cristian Paolucci foi mandado embora no dia 18 de abril. E no lugar dele está o interino Rodrigo Valenzuela, que é um ex-zagueiro da equipe da Universidade Católica e que, na base da motivação, tem conseguido até melhorar o ambiente do clube nos últimos jogos. Vamos dar uma olhadinha. A média de idade da Universidade Católica me chamou muito a atenção. No complemento dos vídeos, nós vamos falar sobre como a Universidade Católica atua e quem são seus principais jogadores. Mas há um grande número de jogadores importantes na questão ofensiva da Universidade Católica que tem entre 20 e 24 anos. Então é um clube com uma média de idade relativamente menor. Era para ser menor ainda, mas há jogadores como o goleiro deles, que tem mais de 35 anos, o principal atacante deles tem 34 anos, então tem uns enxertos ali na equipe da Universidade Católica que acaba fazendo com que a média de idade suba. Mas é muito jogador jovem que lá tem. Só para vocês terem uma ideia, mesmo tendo alguns jogadores de idade mais elevada, a média deles é de 26 anos. A nossa é de 28 anos. Então vamos lá, pessoal. Jogos do mês de abril. No dia 2/4, a Universidade Católica venceu por 2-1 a Universidade de Chile, a LAU. No dia 6, os caras perderam o Talleres na Libertadores da América por 1-0. No dia 9, a Universidade Católica voltou a perder, dessa vez pelo Campeonato Nacional. 2-0 para o La Serena em casa. Os caras perderam para o La Serena em casa. No dia 12/4, a Universidade Católica venceu por 2-1 o Sporting Cristal. No dia 17/4, o Huachipato sapecou 1-0 na Universidade Católica e aí o Zamorano foi lá e mandou embora o treinador, como é que é o nome dele, gente? Cristian Paolucci. Mandou o cara embora, tá? E aí, a partir daí, assumiu o Rodrigo Valenzuela. O Rodrigo Valenzuela tem uma partida com os caras, que foi no dia 24 de abril, onde a Universidade Católica empatou em 1-1 com o Colo-Colo. Só que a Universidade Católica estava ganhando esse jogo até os 89 do segundo tempo. Só tem jeito de ser 89 do segundo tempo, né, Fabrício? Até os 89 minutos. Quando o Colo-Colo foi lá e castigou e empatou. O Colo-Colo é o líder do campeonato chileno e se viu em situação muito ruim com a Universidade Católica do Rodrigo Valenzuela. O Rodrigo Valenzuela tentou trazer para a equipe jogadores que estavam escanteados pelo antigo treinador. E na base da motivação e da conversa acabou elevando o moral da equipe chilena. Gente, eu vi muita coisa sobre eles. É um time muito frágil no sistema defensivo, tem sérios problemas em bola aérea, tem sérios problemas com penalidades, em cometer penalidades. Amanhã vocês vão ver os números que eu trouxe, que eu vou trazer para vocês com relação à Universidade Católica, vocês vão ver a fragilidade. Mas eu já posso adiantar para vocês, é um time muito espaçado, ataque, meio de campo e defesa. Quando perdem a bola, cara, a quantidade de gols de contra-ataque que eles sofrem é uma festa.
porque há um espaço tão grande entre o meio de campo e o sistema defensivo que tem campo demais. São verdadeiras avenidas para os adversários poderem passar. O sistema defensivo deles funciona de duas maneiras. Ou é pau na máquina, ou deixa os caras jogarem à vontade. É isso mesmo. Os zagueiros deles não conseguem chegar uma vez na bola com certeza, com clareza. Ou eles fazem o pênalti, ou eles deixam os atacantes à vontade para poder parar, ajeitar, chutar, cabecear. Bola aérea com eles, meu Deus, é terrível. Os caras sofrem gols atrás de gols de bola aérea, seja de cruzamento e gol de cabeça, seja de cruzamento a meia altura e o gol de pé, de peixinho. Esse time da Universidade Católica é um time horroroso, mas eu vou provar isso para vocês nos próximos vídeos. Agora, eu quero mostrar para vocês o artilheiro dos caras. E esse cara é bom, ele tem 34 anos, o nome dele é Fernando Sampedri, pronuncia Sampedri, mesmo estando escrito com Z, é Sampedri que pronuncia. Ele tem 34 anos, 1,85 m, é destro, tem 13 jogos, atuou em 12 como titular, meteu 8 gols, tem uma média de 0,61 gols por jogo, que é uma boa média. Se a gente comparar, por exemplo, com a média do Pedro, então aí que é bom pra caramba, não se comparado com o Gabigol, mas ainda assim é uma média alta, gente, falando sério, é uma média alta, porque os últimos atacantes do Flamengo ficavam em média aí, estourando 0,45, que foi a melhor média que o Guerreiro, por exemplo, conseguiu atingir no Flamengo. Então uma média de 0,61 é bom. Assisti todos os jogos, como eu falei pra vocês. Ele marcou 8 gols, desses 8, um foi um gol de cabeça. Apesar de ter 1,85 m e não ser tão grandão assim, ele tem uma boa colocação dentro da área, mas marcou apenas um gol de cabeça. Foi contra a equipe do Sporting Cristal, pela Libertadores da América. São 4 gols de pênaltis. Bate muito bem as penalidades, ele dá preferência para bater pelo lado esquerdo. Das 4 cobranças, 3 foram pelo lado esquerdo e apenas uma batida na direita. Eu andei procurando as outras batidas dele e realmente ele dá preferência para o bater no lado esquerdo. Eu olhei jogos de outros anos dele e ele gosta muito de bater do lado esquerdo. Do lado direito é a minoria. Fica a dica aí pro Santos, pro Hugo, pro Diego Alves, para quem o técnico Paulo Souza escolher para ir pro gol amanhã, tá? A preferência de bater pênaltis do Fernando Sampedri é pelo lado esquerdo. Ele bate mais prioritariamente pelo lado esquerdo. Eu não anotei os números de todas as cobranças dele, Deus me livre, anotei apenas desses gols que ele fez nessa temporada de pênalti, mas se tivesse que fazer uma porcentagem, eu diria para vocês que é cerca de 90% a 92% aproximadamente das batidas no canto esquerdo do goleiro. E o restante do canto direito, tá? Ele fez 2 gols com o pé direito e 1 gol com o pé esquerdo. A equipe da Universidade do Chile, da Universidade Católica, perdão, os caras gostam muito de chutar de fora da área. O gol que eles fizeram contra o Sporting Cristal é uma pintura. O Marcelino Nunes pegou uma bola de primeira lá do meio da rua, botou ela lá no ângulo. Então os caras fazem muito gol de fora da área. Esse Marcelino Nunes, ele é um meio de campo muito bom, ele chuta pra caraca, aonde vem ele chuta, mas chuta com qualidade. É um menino muito jovem, tem 22 anos, muito bom. Nós vamos ter oportunidade de vê-los nos outros 2 vídeos que a gente vai ter aqui no canal. Então, essa foi uma primeira visão que eu queria dar a vocês sobre o time da Universidade Católica. Amanhã nós teremos muito mais informações, fechando com informações na quinta-feira, dia do jogo do Mengão Queridão, para vocês ficarem sabedores de tudo. Agora vamos mudar de pau para cavaco. Bom, Martim Cáceres. Martim Cáceres no Mengão Queridão, será, gente? O Martim Cáceres, hoje, ele tem 35 anos, ele é uruguaio, passou por grandes clubes na Europa, hoje está no Levante da Espanha, jogou muito tempo na Itália, na Juventus, e é um jogador que o Flamengo sempre quis ter. Só que isso é no passado, não agora no presente, tá? Aos 35 anos,
Ele tem, inclusive, uma cláusula no contrato dele com o Levante, que se o Levante quiser, ele renova o contrato dele automaticamente por mais uma temporada. Ele tem contrato com o Levante até dia 30/6/2022. Ele já jogou como lateral direito, como primeiro volante e hoje ele joga como zagueiro. Sempre foi muito bom nas 3 posições e o Flamengo já tentou em outras oportunidades trazê-lo. Ele foi oferecido para o Flamengo. Agora vejam bem, se o Levante, que é um clube pequeno da Espanha, tem a possibilidade de renovar por mais um ano o contrato do Martín Cáceres e não vai fazer isso, deve ter pegadinha nessa parada, né? Vamos dar uma olhadinha? A principal pegadinha com relação ao Martín Cáceres são as lesões. O cara tem uma ficha corrida maior do que o Bin Laden, cara. É muita lesão mesmo. Nesse exato momento, por exemplo, ele tá com uma lesão na coxa sem previsão de retorno. Olha a quantidade de lesões que o cidadão tem. Ah, Fabrício, mas são poucas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 14 linhas da temporada 2015 até essa temporada 2022. Pra mim, já é lesão pra caraca. Mas tem a página 2. Tem a página 2, meus amigos. Com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 linhas de lesão. Desde 2011, esse cidadão vem se lesionando pra caraca. Mas ele se lesiona muito mesmo. Tanto é que nesse exato momento ele está lesionado. Nesse momento, ele joga como zagueiro. Eu falei pra vocês, ele pode jogar como lateral direito, pode jogar como volante. Ele jogou muito tempo da vida dele, se destacou muito jogando como primeiro volante, mas hoje ele não faria esse trabalho da maneira que um dia ele já fez. O Flamengo tem hoje 11 zagueiros. 11! Porque cargas d'água, o Flamengo completaria o 12º zagueiro, sendo um zagueiro com 35 anos. Ah, Fabrício está exagerando, o Flamengo não tem 11 zagueiros, tem não? Léo Pereira, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Cleiton, Pablo, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Tuller. 11 zagueiros. 11. Isso, pessoal, o Tuller vai voltar. O Montpellier não vai exercer o direito de compra no Tuller e o Tuller vai voltar para o Flamengo. Segundo eu apurei, o Flamengo deve emprestar novamente o Tuller. Ele não deve permanecer no Flamengo. Ele volta e o Flamengo deve emprestá-lo novamente. Então, o Flamengo, até onde eu apurei, não tem interesse em Martín Cáceres. Já teve, no more, não mais. Ele não deve vir para o Mengão, queridão. Mas o que você acha? Você contrataria o Martín Cáceres? O que vocês acharam das informações que eu trouxe para vocês nessa primeira parte de informações sobre a Universidade Católica? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e humildemente eu peço, nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube. Por enquanto é isso, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!